E vocês têm uma doutrina, né, muito bem estruturada, pautada no Novo e no Velho Testamento, no livro dos Mormons também. É muito rígido. Então, deixa eu fazer uma correção. O livro não é dos Mormons, né? O livro de Mormon, ele é um outro testamento de Jesus Cristo. Tá. Por isso que eles nos chamam dos Mormons, né? Porque isso é complicado, porque parece que a igreja não é de Cristo, a igreja é Tá. dos Mormons, né? A igreja não é dos Mormons. A igreja é a igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias. A igreja pertence a Cristo, né? Nós acreditamos em Jesus Cristo, Ele é nosso Salvador, né? E nós acreditamos que Ele é nosso irmão mais velho e que Ele nos salvou, né? Veio na Terra, morreu por nós e ressuscitou por nós. Nós acreditamos nisso. E o livro de Mormon, ele é um livro sagrado, ele é um outro testamento de Jesus Cristo, né? Ele se completa, né? O Velho Testamento com o Novo Testamento e o livro de Mormon se completam mesmo. Um não contradiz o outro. E eles, embasado nessas doutrinas que nós acreditamos e seguimos o que realmente devemos fazer nessa terra, entendeu? Para poder estarmos cada vez mais melhores, cada vez melhores. Sabe, a questão é aperfeiçoar, né? O nível de aperfeiçoamento depende de cada um. Sim. E não existe um padrão. Cada um tem uma dificuldade. E o Senhor e Deus conhece isso. Então Ele sabe até onde você pode chegar, até onde você pode se esforçar. Eu falo para todo mundo que nós estamos numa grande maratona, que todos vão chegar no final. Não é o primeiro que vai ganhar, todos irão chegar, né? Mas todos têm que chegar. Mas vão chegar em momentos diferentes. Por quê? Porque cada um tem sua dificuldade em viver mandamentos de modo diferente. Eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, eu não tomo café, né? Para mim é muito fácil fazer isso. Mas tem pessoas que têm dificuldade de parar de beber, parar de fumar, parar de tomar café, né? E é muito mais difícil. Então, o maior inimigo de nós mesmos somos nós, sabe? É nós que temos que vencer as nossas fraquezas. Então, quando você consegue vencer essas fraquezas, você pergunta assim, como que você é hoje em relação a 30 anos atrás? Eu tenho 30 anos de igreja. Eu mudei muito, mas eu sou a mesma pessoa. O que eu mudei é o que estava dentro de mim. Eu fui me aperfeiçoando. Então, tem coisas que no passado eu tinha mais dificuldade de viver e de vivenciar, hoje eu não tenho mais, né? Por quê? Porque eu estou aperfeiçoado. Não perfeito. E ninguém vai ser perfeito nessa terra. Ninguém vai ser perfeito. Nós buscamos esse aperfeiçoamento, né? O meu pai tem 77 anos. E meu pai, ele tem o mesmo tempo de igreja que eu tenho, né? Mas ele tem uma pureza, né, que eu não tenho ainda. Tá. Né? Eu busco isso que ele tem. Mas o que é? Ele tem 77 anos de vivência. Né? Ele viveu uma vida aqui na Terra e ele aprendeu coisas que eu não aprendi ainda. E que, eu, com certeza, quando chegar a idade dele, eu quero ter essa pureza espiritual. Né? É isso que nós buscamos. Estar mais próximo de Deus. Tá. E legal. Agora, como que é internamente, por exemplo? Você é uma liderança. Sou. Isso se constrói pelo estudo, como que funciona? Porque, assim, existe um local onde vocês frequentam, é chamado de igreja? São as capelas. Capelas. Igrejas, né? Tá, Nós chamamos de capelas. Igrejas, capelas. É um lugar sagrado. Tá. E nós temos o sacerdócio de Deus. Tá. Para a igreja ser restaurada, também foi restaurado o sacerdócio. Tá. E esse sacerdócio é o poder de Deus dado a nós para poder oficiar nas ordenanças sagradas aqui na Terra. Entendi. Então, todas as ordenanças que são feitas por pessoas que possuem sacerdócio, que eu possuo também. Então, os cargos da igreja, eles são chamados por inspiração. Então, um líder, ele ora e pergunta a Deus qual pessoa que ele acha conveniente para aquele cargo, para aquele chamado. E aí,
Lógico que não é uma coisa que aparece o nome, né? Ele apresenta o nome. E Tá. se aquele nome for um nome realmente que ele sente que é adequado, aquela pessoa é chamada para aquela função. Então, tem várias funções na igreja. Hoje eu tenho Tá. uma função dentro da igreja que eu executo também, Tá. entendeu? Mas é através de oração e de seguir o Espírito do Senhor. Nós acreditamos que a igreja é guiada pelo Espírito. Fé. 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 Fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas sabemos que é verdade. Sabe? É isso que nós acreditamos. Nós acreditamos. Quando eu era missionário e eu ensinava as pessoas, eu falava assim: olha, eu te ensinei essas palestras, essas doutrinas. Agora eu quero que você ore e pergunte a Deus. Pergunta a Deus se o que eu ensinei é verdade. Se você sentir no seu coração que o que eu ensinei é verdadeiro, você pergunta a Deus se deve se batizar. E você vai sentir que deve se batizar. Ó, é fé. Porque a pessoa nunca viu Deus. Ela está orando a uma pessoa que ela nunca viu, mas acredita em Deus. E o que é esse espírito? É o sentimento de certeza. E quando a pessoa sente aquela certeza, ela aceita. Agora, quando ela ora só por orar, isso não passa do teto a oração. É. E aí a pessoa vai falar assim: orei e não senti nada. Eu vou falar assim: tudo bem. Eu não posso te obrigar. Né? Cabe você agir e fazer o que os passos corretos para que você possa adquirir essa revelação pessoal. Então, todas as pessoas que entram na igreja, elas devem entrar por revelação pessoal, através do Espírito, né? Que é tocado no seu coração. O que é tocado no seu coração? É aquele sentimento de paz, de tranquilidade, de certeza. Né? E quando você tem isso, você aceita. O que é o inverso? É dúvida. Aquela dúvida. Sabe quando você vai dar uma coisa, você tem aquela dúvida? Tá. Puxa vida, eu não tô sentindo, não tá certo. Então, se não tá certo, não vai, não faz. Não dá o passo. Exatamente. É isso que nós falamos. Se você orar com real intenção e perguntar a Deus, você vai sentir no seu coração isso. Vai fazer você sentir isso. Agora, você tem que acreditar, que é a fé. Se você não acreditar, não adianta nada. Nós abençoamos as pessoas com o poder do sacerdócio. Eu vou contar uma experiência para vocês. Uma amiga minha me convidou para dar uma benção. Eu dou benção nas pessoas. Benção de saúde. E eu tenho um sacerdócio que é um sacerdócio, como falei no início, que é o poder de Deus nos dado, nos conferido, para poder representá-los na terra. Então, eu tenho um poder para abençoar as pessoas. Então, eu estava em casa, uma amiga minha me ligou e falou assim: meu irmão está morrendo. Você pode vir dar uma benção nele aqui? Eu fui. Foi no hospital geral, cheguei lá, ele estava muito ruim e estava com uma doença, não lembro qual era a doença agora, e eu falei assim: olha, eu vou te dar uma benção. Eu posso te dar uma benção? Ele falou assim: pode. Eu expliquei o que eu iria fazer, a autoridade que eu tinha, e falei assim: eu vou te dar uma benção. Se você acreditar na bênção que eu vou te dar, você vai ser curado e vai melhorar. Se você não acreditar, a bênção não tem validade. Por quê? A cura, ela parte do princípio da fé. Vê na Bíblia, no Novo Testamento, todas as pessoas que foram curadas por Cristo, antes de ser curado, o que elas exerceram? Fé. Elas acreditavam que Cristo iria curar. E todas elas foram curadas, mas primeiro teve que exercer fé. Então, quando nós vamos dar uma bênção a uma pessoa, nós explicamos o que nós fazemos, quando ela não sabe, e damos uma bênção. E essa bênção, ela pode ser curada ou não. E ele foi curado. Ele melhorou. Há muitos anos atrás, uma amiga minha, falou assim, me chamou, falou assim: olha, eu era líder dela nessa época, líder eclesiástico dela. Sim. Ela falou assim: minha mãe está morrendo. Lá no hospital, lá na Hospital das Clínicas. Ela estava com câncer. E eu fui, e ela falou assim: dá uma benção na minha mãe. E eu dei uma benção nela. E quando eu dei uma benção, na benção eu falei assim: que seja feita a vontade de Deus. E falei algumas coisas e terminei a benção e pronto, acabou. Ela morreu na tarde daquele dia. Aí eu te pergunto: a bênção
não foi ruim. Ela estava sofrendo. A morte dela foi um descanso para ela. Foi a bênção. Quando eu dei a bênção nela, a bênção foi a morte dela. A filha dela ficou assim, achando que eu ia abençoar para que a mãe dela sobrevivesse. Mas, na verdade, quando você dá a bênção, sempre é feita a vontade de Deus. Não é a minha vontade. Eu não curo ninguém. Nem das pessoas que estão ali, né? Exatamente, exatamente. Né? Eu vou contar um outro caso para vocês. Minha esposa, Cristina, que vocês conhecem, Sim. ela está com problema na coluna. Ela vai fazer uma cirurgia agora. Ela tem um problema nas vértebras e está com um problema sério de coluna. E eu dou bênção nela constantemente. Aí você pode falar assim, mas por que ela não é curada? Ah, porque ela não tem fé? Ou porque você não, ou porque o seu poder não existe? Não é nem porque ela não tem fé, Muito e nem menos. porque é o meu poder. É porque Deus determina as curas conforme as necessidades das pessoas e o quanto ela precisa ser curada. Tem pessoas que têm que passar por provações dessa terra para se aperfeiçoar, para se purificar. Entendeu? Então, o sofrimento, muitas das vezes, ele não é ruim, ele é necessário. O sofrimento, quando ele não é consequência de um pecado. Né? Vou dar um exemplo. Nossa, eu estou sofrendo porque eu estou com a cirrose hepática proveniente da bebida que eu... A vida toda. Então, aí é um sofrimento consequência de um erro que você cometeu. Agora, quando você passa por um momento de dificuldade da vida, que possa ser físico ou não, e não é consequência de um erro que você fez, aquilo é importante para o seu aperfeiçoamento, para você ser mais humilde, para você buscar mais a Deus, se aproximar mais, se tornar mais espiritual, para você se aperfeiçoar, entendeu? Então, nem já imaginou se toda vez que eu desse uma bênção alguém fosse curado, né? Seria maravilhoso, né? Então, nós temos essa condição de fazer isso, esse poder de fazer isso, entende? De abençoar e curar as pessoas. Muitas são curadas, mas muitas não. Claro. Né? E não só o pessoal, essa bênção, ela é destinada não só para o pessoal da igreja, mas para pessoas... Eu faço isso em hospitais. Tá. Eu visito hospitais quando é me conveniente, eu visito e ofereço as bênçãos, Tá. né, para as pessoas. São visitas religiosas. Exatamente. O hospital libera. Como eu tenho uma condição eclesiástica, eu posso entrar nos hospitais e dar bênção. Mas normalmente eu sou convidado. Tá. Né? É muito. Porque assim, é sempre as bênçãos, ela parte do princípio que você tem que acreditar. Então, eu não posso oferecer para você uma coisa que você nem sabe o que é. Então, primeiro, eu tenho que acreditar. Então, eu sou convidado. E, ao ser convidado, eu executo essas bênçãos. Entendeu? Os homens têm essa autoridade. Legal.